Pois bem, pessoal, iniciando aqui uma breve revisão acerca dos modelos atômicos, dividi em duas partes este slide, mas eu irei apresentar apenas os modelos atômicos na parte 1. Eu dividi em estrutura eletrônica dos átomos na parte 2, que foi ministrada em sala de aula, das monitorias. É, Sou Felipe Frazini, com revisão dos modelos atômicos de monitoria de química geral. E aqui a meta da monitoria, está aqui as apresentações tratando dos modelos atômicos. Preparei esse slide com base nos livros de Química Geral, Conceitos Essenciais do Chan. Esse livro está disponível na biblioteca do campus. E utilizando alguns conceitos de Química Geral do Ricardo Feltr. Esse livro ele é muito bom porque é mais didático, assim, né? Mais assim, didático, tem umas imagens bem legais. Inicialmente no estudo da química, anteriormente ao modelo de apresentar o modelo atômico de Dalton, onde foi baseado de acordo com a lei de Lavoisier e a lei de Proust, né? O que dizia a lei de Lavoisier? A lei de Lavoisier dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, a matéria apenas se transforma. Ou seja, ali quando nós observamos que uma reação, por exemplo, é, temos que a matéria ela não está se transformando nem perdendo, ela está apenas se houve um rearranjo ali dos átomos, das moléculas envolvidas. É, e a lei de Proust dizia que uma determinada substância possui sempre a mesma proporção em massa. Ou seja, no primeiro experimento ele pegou 3 gramas de carbono, se unir a 8 gramas de oxigênio, produziu 11 gramas de gás carbônico. Ou seja, a mesma proporção. Se eu tenho 3 mais 8, eu irei formar 11. Aí, no outro experimento, ele pegou o dobro. Ou seja, veio de 3, ele passou a pegar 6, se unir com 16 de oxigênio, formando 22. Ou seja, ele trocou a proporção. Logo, se eu também reduzir, eu irei ter múltiplos dessa proporção. Foi algumas formulações para formar ali a hipótese de Dalton. Logo, Dalton ele caracterizou que o átomo seria qualquer tipo de matéria formada por partículas indivisíveis, chamadas átomos. Dalton pegou ali, já tinha a ideia do que seria um átomo, né? Átomo significa indivisível, ali já proposto por filósofos como Demócrito. Aí Dalton pegou essa ideia de Lavoisier e de Proust e aprimorou os seus modelos, né? Falando que eles eram partículas indivisíveis. E aqui está mais uma ilustração, mais bem ilustrada, né? A lei de Lavoisier, onde nada se perde, nada se cria, ela apenas se transforma. E a lei de Proust, respeitando a proporção das massas envolvidas. No modelo de Dalton, o modelo conhecido ali como a bola de bilhar, ele apresentou várias hipóteses ali do modelo de Dalton, onde os elementos são constituídos por partículas extremamente pequenas, chamadas átomos, e onde os átomos são idênticos, tendo o mesmo tamanho, massa e propriedades químicas, e os átomos de elementos são diferentes dos átomos de outros elementos. Logo, aqui ele já estava se referindo que cada átomo tinha a sua propriedade e ele era diferente de outros elementos. Ou seja, hoje a gente conhece elementos, por exemplo, o oxigênio e o hidrogênio são elementos diferentes. E aqui é onde ele utilizou ali os conceitos é, de Proust, né? Onde fala em qualquer composto, a razão entre os números de átomos de quaisquer elementos presentes é um número inteiro ou uma fração simples, né? Ali a lei de Proust dizia que é, mantendo uma proporção, né, das massas bem definidas. E aqui ele utilizou o preceito da lei de Lavoisier, onde diz uma reação química envolve apenas a separação, combinação ou rearranjo dos átomos. Não resulta na sua criação ou destruição. Ou seja, o que Lavoisier dizia, lá na lei de Lavoisier, dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, ela apenas se transforma. Posteriormente, seguimos para o modelo de Thomson, onde ele já vai explicar, contestar o modelo de Dalton e explicar coisas que ele afirmava que não era verídico, né? Porque ele dizia que os átomos eram partículas extremamente pequenas e indivisíveis. Aqui, Thomson já vai mostrar que os átomos são divisíveis, porque o que ele fez? Conhecido como experimento dos raios catódicos, ele expôs um raio catódico a um determinado campo elétrico e magnético também, mas aqui na imagem vemos o elétrico, onde duas placas eletrizadas e o raio aqui. E aqui a gente percebe a definição de que, onde fala que cargas opostas se atraem e cargas semelhantes se repelem, né? Ou seja, copiar com o mouse aqui. Ou seja, positivo irá repelir positivo, negativo também irá repelir uma carga negativa e positivo com negativo se atrai. Logo, quando aqui eu observo que determinado campo elétrico, essa carga de raios beta tendia para campo elétrico positivo, logo ela era uma carga negativa. Quando essa carga de raios alfa tendia na direção do campo elétrico negativo, logo ele percebeu que era uma carga de raios positivo. Porque positivo desse, negativo desse se atrai. Positivo desse, com negativo desse se atrai.
e esse está repelindo esse, e esse está repelindo esse. Certo? E aqui possivelmente seriam as neutras. Logo, ele já contestou o que Dalton. Dalton falava que eram divisíveis, aqui ele já mostrou que pode ser dividido. E aqui foi o modelo proposto por ele, conhecido como modelo do pudim de passas, onde tinha ali uma determinada massa positiva, uma determinada área positiva, e pequenas eh, partes negativas, né, onde eram os elétrons. Semelhante ao exemplo aqui, um exemplo bastante fácil de entender, a melancia. Então, se todo o vermelho aqui fosse os prótons positivos, e as sementes são os elétrons que estavam saindo dos átomos raios. Logo, já contestou que é, ele era dividido lá, né, entre prótons e elétrons. Aí, a partir disso, a gente segue para o modelo de Rutherford, né? No modelo de Rutherford, ele fez uma determinada fonte de partículas alfa, ele expôs ali os raios de um elemento radioativo, plutônio, passando por uma fina película de ouro, né? Uma fina película de ouro, e observou os feixes que incendiam dessa película, né? E ficou pensando, cara, se está passando, então quer dizer que o átomo ele não é desse jeito, ele é vazado, né? Não é assim, um pouco preenchido com essa parte vermelha, né? É alguma coisa que faz com que eles coisas. Mas e esses daqui, esses raios que são desviados e esses que retornam para cá? É, então ele fez essa descoberta, né? Desse experimento. Ele falou que seria comum se estivesse atirando uma bala e ela voltasse novamente. Logo a partir disso, no seu modelo atômico de Rutherford, depois do Thomson, modelo atômico de Rutherford, onde ele descobriu que tinha um núcleo, né, nos elétrons, onde a partícula incidente ou partícula alfa, a gente viu aqui, ó, que a partícula alfa ela é atraída pelo campo elétrico negativo, logo essa partícula é positiva. Então, essa partícula positiva passava pela a lâmina de ouro diretamente. Então, a gente nota que tem uma parte que é vazada, logo, onde está relacionada ali com a eletrosfera, né? Hoje já conhecemos. E essas que eram desviadas, por quê? Porque aqui temos o núcleo. Logo, ele afirmou que essas que eram desviadas eram pelo núcleo do átomo. O átomo tinha um núcleo extremamente denso e positivo. Logo, positivo irá repelir positivo. Cargas de mesmo sinal se repelem. Logo, quando o raio atingiu o núcleo, o, o átomo, que era positivo, esse raio era desviado. A gente percebe que eles têm os que estão passando, né? Direto não atinge, os que atingem eram desviados, ou sofriam pequenos desvios, né? Tinha esse que voltava totalmente. É, aqui o mesmo exemplo desse, onde tínhamos que passavam e os que atingiam o núcleo do átomo eram desviados. Por quê? Porque positivo repele positivo. E ele descobriu que no centro do átomo tinha um próton. Daí veio as descobertas subatômicas, né? Descobriu que ele fez esse modelo onde teria o núcleo do átomo que era positivo e tinha os elétrons em órbitas ao redor do núcleo. Ou seja, ele fez ali um modelo conhecido como modelo planetário, onde temos aqui o centro, núcleo de positivos, e os elétrons girando ao redor do núcleo. Só que aí tinha uma incongruência. Por quê? Porque começou a ter uma relação do peso do átomo em relação aos elétrons e os prótons, quando fazia ali a massa atômica não batia, né? Então eles descobriram que tinha outra coisa que fazia os átomos terem esse peso. Outra coisa, se positivo atrai a carga negativa, por que que esse positivo atrai esse negativo? Aí descobriram que tinha os nêutrons que estavam ali, que o nome já diz, neutralizando as cargas positivas no plano do átomo. Nessa descoberta, veio logo depois, temos aqui elétrons em órbita e temos aqui os prótons que estão nêutrons com os elétrons. Logo, o núcleo ele é formado por nêutrons mais prótons. Nêutrons mais prótons. Essa descoberta foi feita por um cara chamado Chadwick. O cientista James Chadwick descobriu que o núcleo era formado por prótons e nêutrons. E aqui o modelo de Rutherford, onde ele descobriu o núcleo, descobriu é, os nêutrons eram formados por prótons, o núcleo era formado por prótons, e depois foi descoberto que o núcleo era formado por nêutrons mais prótons. O número de massa, ali está representando o número de prótons mais o número de nêutrons. Logo, quando tem um número de massa de um elemento, ele está representando o número de prótons mais o número de nêutrons. E o número atômico mais o número de nêutrons é o número de massa do elemento. Temos aqui que o número de massa é representado por esse valor que vem em cima, número de massa, tá? E o número atômico é esse aqui, que se refere à quantidade de prótons do elemento. É, bora lá, dando continuidade.
o número de prótons existentes no núcleo de um átomo, e o número de massa é a soma do número de prótons, do número atômico, mais o número de nêutrons. E os isótopos? O que são isótopos? Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, tem o mesmo número atômico. Por exemplo, aquele isótopo de urânio. O urânio tem um número de massa diferente, tem o urânio 235 e o urânio 238, porém ele é um isótopo. Por quê? Porque tem o mesmo número de prótons, 92 e 92, embora o número de massa seja diferente. Temos ainda a definição de o que são isótonos. Isótonos é quando tem o mesmo número de nêutrons, e isóbaros. Isóbaros é quando tem o mesmo número de massa. Dando continuidade aos modelos atômicos, né? É, aqui é uma breve reflexão ali do que a física clássica admitia que não conseguia explicar. Por quê? Porque se o elétron estava girando ao redor do núcleo com uma certa velocidade, consequentemente esse elétron iria perdendo velocidade até se colidir com o núcleo. Aí nasceu a física é, quântica, né? A física clássica, ela tinha isso aqui, mas não conseguia explicar. Daí nasceu a física quântica, que a física quântica dizia que eles têm níveis de energia, né? Níveis bem definidos de energia, quantos de energia. Ela é quantizada. É, no estudo do espectro, antes de entrar oficialmente ao do modelo de Bohr, no estudo do espectro foi analisado ali que quando era emitida uma luz branca por um prisma, essa luz refletia todas as cores ali do arco-íris, né, na faixa do visível, todas as cores. Aí Bohr fez esse experimento para a lâmpada de hidrogênio, submetida a um determinado campo elétrico, e observou essas cores tinham faixas bem definidas de cores, né, desse elemento, o hidrogênio. Então, a partir de 1913, o modelo de Rutherford foi utilizado na teoria de Max Planck, onde Planck já veio admitir a hipótese de que a energia não seria emitida de modo contínuo, mas em pacotes. E a cada pacote de energia foi dado nome de quanto. Se digitando, daí surgiram os postulados de Bohr. Retornando aqui, temos que a energia ela é quantizada, né? Logo, é ligada de pacotes de energia bem definidos. Por isso que ela não iria se chocar aqui, porque ela tem energia bem definida nas órbitas. Os postulados de Bohr diziam que os elétrons se movem ao redor do núcleo em um número limitado de órbitas bem definidas, que são denominadas órbitas estacionárias. Aqui a gente analisa órbita 1, 2, 3, 4. Movendo-se em uma órbita estacionária, o elétron não emite nem absorve energia, ou seja, ele movendo nessa órbita, ele continua com a mesma energia. Porém, se ele pular de uma órbita de mais baixa energia para outra de maior energia, ele absorve essa energia. Aí aqui ele continua com a mesma energia. Porém, se ele descer daqui para cá, ele vai emitir energia. E ao saltar de um estacionário para outro, o elétron emite ou absorve uma quantidade bem definida de energia, chamada quanto de energia. Em latim, o plural de quanto é quanto. Logo, aqui na frente. Se o elétron ele está aqui em uma certa órbita, ele absorve energia, ele salta para a órbita posterior. Ele salta para essa órbita posterior, ele recebe ali um quanto de energia, uma quantidade, um pacote de energia bem definido, ele salta para a superior. Quando ele retorna para a sua camada fundamental, camada de origem, ele emite essa energia novamente. Ele emite esse quanto de energia que sai em forma de fóton da luz. Por isso foi explicado aqui. Quando essa energia passava para a lâmpada de hidrogênio, ela emitia o fóton na região do visível. Aí aqui ele salta das órbitas de maior energia para a de menor energia, emitindo assim um determinado comprimento de onda na faixa do visível. Aqui a gente observa alguns estudos do espectro, como se fosse a identidade dos elementos. Temos o espectro de hidrogênio, espectro de hélio, espectro de sódio. Aqui é como os cientistas conseguem identificar elementos fora da camada terrestre, elementos em outros planetas. Temos o comprimento de onda, que varia da faixa do visível, do vermelho, onde temos ondas menos energéticas ao violeta, ondas mais energéticas, ali no comprimento de onda. E esses fenômenos é explicado por isso. Isso aqui é muito importante. O elétron ele recebe energia, ele dá um salto ali quântico para uma camada de mais alta energia, quando essa camada de alta energia não é a camada que ele deve ficar, porque ela é instável. Logo, ele deve retornar para a sua camada de menor energia para ficar estável. Ele emite o fóton, que é a luz, né? A cor da uma determinada cor de luz, um determinado comprimento de onda. Isso que acontece. Ali nos fogos de artifício, quando a gente vê ali aquele show de luzes, né? Quando a pólvora ela excita os elétrons, eles dão um salto que ali excitam os cátions metálicos dos compostos, dos elementos presentes no solo de artifício, ali possivelmente sódio ou outros elementos, que eles irão emitir energia, emitir fótons naquelas cores, né, que a gente observa, que são bem bonitas. E é isso.